Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus e para a meditação na Palavra de Deus com o pastor Flávio, vamos ler a Palavra de Deus que está na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 14, verso 33, está escrito: Porque Deus não é de confusão, e sim de paz, como em todas as igrejas dos santos. Vamos falar nesta manhã, com base nesse texto, sobre as marcas da igreja. Hoje temos assistido a um crescente número de igrejas e com elas confusões, divisões, lutas que nada têm a ver com aquilo que é a missão e as marcas da igreja. Em vez de salvarem pessoas, estão preocupados em enriquecer, em explorar, em dominar pessoas. A primeira marca da igreja que Cristo deseja ver na terra para o cumprimento da sua missão, que é de anunciar o evangelho da salvação, é que a igreja deve ser uma família e não um clã. Efésios 2,19 diz assim: já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus. Ora, uma família deve estar unida, uma família deve ter um propósito, uma família deve estar no mesmo sentimento, no mesmo objetivo. Assistimos hoje, muitas vezes, em lugares que se chamam igrejas, dominadas por clãs. Não é uma família, são pequenos grupos que se criam e que se chamam igreja. A igreja não pode se restringir a um grupo fechado. A igreja não pode ser dominada por um grupo de pessoas. Quem deve reinar na igreja é Jesus Cristo, cabeça, através do Espírito Santo. A igreja precisa estar aberta para ganhar novas vidas para Cristo, para que, como Jesus disse, a família dele são aqueles que fazem a vontade de seu Pai. Um lugar onde pequenos grupos dominam naquilo que querem chamar de igreja não é esta igreja que Jesus pretende. A segunda marca é que a igreja é um corpo e não uma empresa. 1 Coríntios 12:27 diz: ora, vós sois corpo de Cristo, individualmente membros deste corpo. Temos estado a ver hoje muitos lugares em que igrejas foram transformadas em empresas. Quem dá mais? Quem oferece mais? Quem é o líder que arrecada mais dinheiro? Então transformaram as igrejas em empresas e os crentes em clientes, onde a honra é dada a quem dá mais. Mas para Deus, o exaltado é abatido e o humilde é exaltado. Há uma tendência de profissionalizar a igreja como uma exploração que temos vindo a assistir dentro do mercado religioso. Tem feito aqui dos membros sejam transformados em clientes para poderem adquirir serviços religiosos. Paga aqui, tem que dar aqui, tem que fazer aqui, porque tem isto, tem que dar o dinheiro para fazer desafios. Não é essa a missão da igreja, que é um corpo. O corpo tem vários membros, mas é um só. E este corpo tem por cabeça o Senhor Jesus. Os lugares onde, em vez de se pregar a salvação, em vez de pregar-se a unidade do corpo, estão mais preocupados em quem dá mais. Não é esta a igreja que Jesus deseja. Não é essa a igreja pela qual ele morreu, se entregou para apresentá-la uma igreja pura, sem mancha. E a terceira marca da igreja é que a igreja deve ser um ministério e não um clube. Muitas vezes parece que as pessoas vão para a igreja como se fosse um clube para diversão. Efésios 4:12 diz: com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço para a edificação do corpo de Cristo. A igreja, quando se reúne, procura a edificação, o aperfeiçoamento dos membros,
para que possam cumprir com a missão que Jesus disse: ide, pregai o evangelho a todas as criaturas, e quem crer e for batizado será salvo. Não é um clube de diversão, não é um clube para ir passear, para ir mostrar roupas, para ir mostrar conversas fiadas que não levam a lado nenhum. Não é esta a igreja pela qual Jesus se entregou. Não é esta a igreja pela qual Jesus morreu na cruz. Por isso, Mateus 16:18 diz: sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É essa igreja que Jesus chamou. Que o mundanismo não a domine, que o mundo não entre na igreja, mas a igreja deve ser a reserva moral da sociedade. É para isso que ela foi chamada, para fazer a diferença no nosso tempo, no nosso contexto e cumprir uma missão profética, cumprir uma missão que Deus lhe deu. Enquanto vermos a igreja tentando querer ser popular, uma igreja que quer agradar a todos, uma igreja onde tudo é permitido, esta igreja perdeu a vocação, a sua missão profética para a qual ela foi levantada. Se alguém ainda acredita que todos vão entrar para a igreja, todos têm que vir para a igreja, não. Quem crer, ele vem para a igreja. Então, a igreja não foi chamada para ser popular, para dirigir o mundo, para que tudo aquilo que os homens querem tem que ser feito. Não, a igreja foi chamada para cumprir com a palavra de Deus e cumprir com a sua missão e a sua vocação profética, salvar almas, anunciar a salvação, falar do pecado e anunciar o arrependimento para a salvação. Mas ao mesmo tempo, tem que ser este mesmo exemplo de como isso deve ser vivido. Que possamos trabalhar a igreja, não conforme a vontade dos homens, mas conforme a vontade de Deus. Uma igreja que verdadeiramente seja de paz e sem confusão, porque nosso Deus não é Deus de confusão. Tenha um dia ricamente abençoado em nome do Senhor Jesus. Amém.